Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. O vídeo de hoje é um vídeo especial porque hoje, dia 19 de maio, é o dia do estudante de Direito. Quem é das antigas aqui no canal sabe que foi essa a graduação que eu fiz, que foi esse o curso em que eu me formei. E uma das minhas áreas de estudo favoritas na graduação era o direito penal, a criminologia. Pretendo inclusive continuar os meus estudos aí nessas áreas. O direito não se resume ao direito penal ou à criminologia, mas como eu disse, é uma das minhas áreas favoritas de estudo, então é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Por isso eu trouxe hoje esse vídeo indicando pra vocês livros sobre crimes reais. Eu vou falar dos livros da coleção Crime Scene, da editora Dark Side Books. É a editora aqui no Brasil que se dedica mais à publicação desses livros de true crime. Histórias que abordam esses temas despertam o interesse de muita gente. Nós temos inúmeros filmes, séries, livros que abordam esses assuntos, sobre serial killers, psicopatas, sociopatas, stalkers, enfim. Só que algumas vezes as pessoas acabam romantizando esse assunto ou demonizando esse assunto. A gente tem esses dois extremos. Histórias que colocam como se fosse algo legal ser um serial killer, ser um sociopata, ser um psicopata, ser um stalker, ou que as coisas se resolvem magicamente. Tem umas abordagens muito bizarras sobre esse assunto. E temos também outras histórias que colocam essas pessoas como se elas fossem monstros, como se fossem demônios, como se não fossem pessoas comuns que estão convivendo aí com a gente o tempo todo. Tem uma frase dita por um serial killer, pelo Ted Bundy, inclusive vou falar sobre o livro dele, e ele tem uma frase que diz o seguinte: nós, serial killers, somos seus filhos, seus maridos, nós estamos por toda parte. Então o interessante nessa literatura que a Dark Side publica sobre esse assunto é que nós conhecemos essas pessoas, nós conhecemos suas histórias, e isso nos é contado de um jeito honesto, de um jeito responsável, por pessoas que entendem do assunto, que não romantizam nem demonizam essas pessoas, que mostram que são pessoas comuns, que estão aí do nosso lado e a gente nem desconfia. Então vamos começar a falar sobre os livros dessa coleção. Uma das primeiras autoras publicadas pela Dark Side Books nesse selo de Crime Scene foi a Ilana Casoy. A Ilana Casoy é uma criminóloga e escritora brasileira. Dela, eles já publicaram o livro Serial Killers, Louco ou Cruel. Na primeira parte desse livro, a autora aborda os serial killers sob diversos aspectos, à luz da criminologia, do direito, da psicologia e da psiquiatria. E ela vai dissecando esse universo, fala como tudo começa, quem geralmente são as vítimas, os aspectos gerais, os aspectos psicológicos, os mitos, as crenças, o perfil do criminoso, a psicologia investigativa, a investigação do local do crime e a encenação que muitas vezes acontece, a organização ou a falta dela. É muito interessante essa primeira parte e ela escreve de maneira bem acessível, é interessante, sabe? Você lê tranquilamente, apesar de colocar aspectos técnicos, é de um jeito que funciona ali na narrativa, que você lê sem achar cansativo. E na segunda parte, ela apresenta em detalhes 16 casos, 16 histórias de serial killer. E aí ela aponta as particularidades de cada um desses casos. Lembro que eu ficava muito presa, assim, às histórias, eu lia muito rápido, mas aí depois que eu me lembrava que aquilo que eu tava lendo não era ficção, que aquelas histórias eram reais, aquilo me dava um baque e eu tinha que dar uma pausa na leitura. É muito interessante, mas é pesado. Também da Ilana Casoy publicaram o livro Serial Killers Made in Brasil. Como o título já nos conta, nesse livro ela vai falar de serial killers brasileiros. Foram 5 anos de pesquisas para escrever esse livro. Ela fez visitas a arquivos públicos, fez visitas a manicômios, a penitenciárias, além de fazer também entrevistas. Dos 7 serial killers que ela retrata nesse livro, 3 deles ela entrevistou pessoalmente. Inicialmente a editora publicou esses 2 livros separados, mas atualmente vocês encontram os 2 em uma mesma edição, que é essa aqui, o Arquivos Serial Killers. Então aqui tem o Louco ou Cruel e o Made in Brasil. Também da Ilana Casoy, a Dark Side já publicou o livro Casos de Família. Nesse livro a autora aborda o assassinato do casal Richthofen e o assassinato da Isabella Nardoni. Inicialmente esses livros também tinham sido publicados separadamente, mas aí eles reuniram os 2 nessa mesma edição. A Ilana Casoy trabalhou nos bastidores desses casos, ela contribuiu nas investigações, ela acompanhou as investigações, as perícias, os julgamentos, e tá tudo aqui nesse livro. Um livro com um aspecto mais geral, publicado por esse selo,
é o Serial Killers, Anatomia do Mal. O autor pesquisa sobre esse tema há mais de 3 décadas. E nesse livro ele trouxe curiosidades, fatos científicos e ele menciona também alguns casos de serial killer. Ele abrange desde a criação desse termo serial killer, quando o termo começou a ser usado. Fala também sobre esse fascínio, né, que serial killers geralmente exercem na cultura pop, no cinema, na literatura, na música. Traça perfis psicológicos desses criminosos, como eles matam, por que eles matam. É um livro bem essencial mesmo para quem tem interesse em conhecer mais, em se informar sobre esse universo dos crimes, né, da criminologia, da investigação criminal envolvendo serial killers, psicopatas, enfim, bem interessante. Publicaram também o livro Social Killers, Amigos Virtuais, Assassinos Reais. Esse livro foi escrito por 2 autores, o R.J. Parker e o J.J. Slay, e eles reúnem nesse livro alguns dos casos mais marcantes de criminosos que se utilizaram das redes sociais para se aproximar das vítimas. Stalkers, predadores sexuais, canibais, assassinos em série, torturadores, enfim, criminosos diversos, digamos assim. Muito antes da internet, criminosos já se utilizavam de outros meios de comunicação para descobrir e atrair vítimas, utilizavam os classificados dos jornais, por exemplo. Mas esse anonimato que a internet possibilita, sem dúvidas, facilita a aproximação de alguns deles. Mas um outro ponto interessante desse livro é que os autores ensinam, eles trazem algumas dicas de segurança para nós que estamos cada vez mais conectados. Um outro livro desse selo é o American Crime History, O.J. Simpson. Foi o livro, inclusive, que deu origem àquela série da Fox. Eu não li esse livro, mas eu assisti a série. Eu não assisto séries de TV com a frequência que eu assistia antes, quando eu era mais nova, mas essa foi uma série que quando eu comecei a ver, eu não consegui parar. Todos os episódios em poucos dias e são episódios longos. A mídia teve um peso, um papel muito importante nesse caso. O O.J. ele era um atleta, mas ele era também uma celebridade. Ele atuou, inclusive, em vários filmes. Então a mídia ficou muito em cima desse caso. O O.J. Simpson, nos Estados Unidos, é o que são pra gente, sei lá, o Neymar, o Pelé, o Ronaldo, que além de atletas, eles acabam se tornando figuras públicas também, e eles têm muitos fãs. Então a sociedade como um todo ficou muito presa, muito impactada por esse caso. O O.J. foi acusado de ter assassinado a sua esposa, a Nicole Brown, e o amigo dela, o Ronald. O autor desse livro foi o repórter que cobriu todo esse caso para a revista The New York. E mesmo partindo do princípio de que o O.J. foi culpado pelo crime, traz outras evidências que nos ajudam a compreender por que o O.J. foi inocentado. Porque sim, ele foi inocentado, mesmo com milhões de evidências de que foi ele que cometeu de fato esse crime. Eu gosto de acompanhar investigações, todo o processo aí dos julgamentos, da investigação, a perícia do crime. Esse livro ou a série são uma ótima indicação. O próximo livro da lista que eu vou indicar pra vocês é uma HQ, que é o Meu Amigo Dahmer. Imagine você aí descobrir que um dos seus amigos de escola, com quem você estudava junto, brincava, saía, se divertia, se transformou num dos mais temidos serial killers do século. Esse é mais um livro que nos mostra como serial killers são pessoas comuns, pessoas com quem a gente está convivendo o tempo todo e a gente nem imagina. O Meu Amigo Dahmer traz um pouco da história de um serial killer, o Jeff Dahmer, quando ele ainda era um aluno do ensino médio. O autor do livro foi seu colega de turma nos anos 70. Eles eram bem próximos nessa época, mas acabaram tomando rumos diferentes. E o autor do livro, Derf, só voltou a ouvir falar sobre o seu amigo aí de escola anos depois, quando viu nos noticiários. Quando em 1991, os crimes cometidos pelo Jeff Dahmer vieram à tona. Necrofilia, canibalismo e uma lista de pelo menos 17 mortes entre homens adultos e garotos. Pelo selo Crime Scene saíram também 2 biografias. Uma delas é a biografia do Charles Manson. Esse livro eu ainda não tenho, eu ainda não li. E o Manson, na verdade, eu nem sei como ele é enquadrado. Eu sei que não é como um serial killer, porque ele nunca matou, de fato, alguém. Mas ele fundou uma espécie de seita, né, uma espécie de clube, onde os seus seguidores é que cometiam os crimes que ele planejava. Mas um ponto que eu sei que é interessante dessa biografia é que além de trazer a história do Manson, né, claro, o autor também faz um panorama de como era a realidade da sociedade naquela época. Então, como uma sociedade está, pode interferir, vai interferir nas decisões, na personalidade, no jeito de viver, de ver o mundo das pessoas. Então vai falar da cultura norte-americana, da Grande Depressão aí no final do século XX. Uma outra biografia publicada por eles, e esse é um dos lançamentos mais recentes,
é a biografia do Ted Bundy. Eu conheço um pouco da história do Ted Bundy porque eu já vi um documentário sobre ele. Quando eu tava na faculdade ainda, eu ficava pesquisando mais aí sobre esses assuntos. E aí me deparei com um documentário sobre a história dele. Eu lembro que eu fiquei muito assustada, assim, porque o Ted Bundy era alguém que ninguém imaginaria, porque a gente tem estereótipos, né? Se a gente vê alguém que a gente considera meio esquisito, meio isolado, meio diferentão, aí a gente já não se surpreende muito se vem algo daquela pessoa, que é algo falho nosso enquanto ser humano. E o Ted Bundy é alguém que ninguém esperava, porque ele estudava direito, ele era bonito, ele falava bem, se comunicava bem, ele inclusive trabalhou no CCV, aquele Centro de Prevenção ao Suicídio. Então ele era alguém que as pessoas olhavam e nunca imaginariam que faria as coisas que fez. Inclusive, a autora do livro, a Anne Rule, conheceu o Ted Bundy quando ele trabalhava aí no CCV. Ainda não li esse livro, mas estou muito curiosa pela leitura. E eu sei que saiu também, não tem muito tempo, na Netflix, um documentário sobre o Ted Bundy. Eu comecei a assistir, mas ainda não terminei. Eu vi só o início do primeiro episódio. São algumas fitas com entrevistas que o Ted Bundy deu. Tem interesse, fica a dica aí desse documentário também. E assim que eu conseguir ler esse livro, a gente conversa sobre ele. Outro lançamento recente da Dark Side foi o livro Lady Killers, Assassinas em Série, que sim, vai trazer a história de algumas serial killers mulheres. A autora recapitula aqui a vida de 14 assassinas em série. Se propõe a contar suas histórias, dissecar aí as complexidades da violência feminina, porque sim, existem assassinas, serial killers mulheres, mas é menos comum, né? E são até histórias menos contadas. E esse é um outro questionamento que a autora se faz. Por quê? Por mais que existam menos em estatística, né, menos assassinas, mas por que que as que existem acabam sendo esquecidas e são os homens que acabam sendo mais lembrados aí pelos crimes que cometem? Por que é que isso acontece? Eu sei que a autora vai trazer esse tipo de reflexão, é um livro que eu ainda não li, mas mais uma leitura que eu tô bem ansiosa pra fazer. Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessas minhas sugestões de leitura, mas o vídeo ainda não acabou porque eu tenho uma ótima notícia. A editora Dark Side cedeu exemplares desses livros aqui para sorteio. Um exemplar da biografia do Ted Bundy e um exemplar do Lady Killers, que são os lançamentos mais recentes deles pelo selo Crime Scene. O sorteio do Lady Killers vai acontecer lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, corre lá. Vai ter uma foto desse livro lá no meu feed, lá terão todas as regras, é sempre muito simples para participar, então corre lá e participa. E o sorteio da biografia do Ted Bundy vai ser aqui pelo YouTube mesmo, então vai ter um formulário aqui na descrição do vídeo, com todas as regras, o que você precisa fazer para participar, mas é sempre muito simples. Qualquer dúvida pode deixar para mim nos comentários que eu respondo. Mas então é isso, sorteio do Lady Killers no meu Instagram, sorteio da biografia do Ted Bundy aqui pelo YouTube no formulário da descrição. Obrigada Dark Side por ter patrocinado esse vídeo, por ter cedido 2 exemplares para sorteio. Pra quem gosta de livros sobre True Crime, essa coleção Crime Scene da Dark Side é essencial. É a editora aqui no Brasil que mais se dedica a trazer esse tipo de história, esse tipo de conteúdo, esse tipo de literatura. Além das escolhas dos títulos serem muito cuidadosas, eles fazem sempre um trabalho gráfico, né, o projeto gráfico impecável. Quem tem algum livro deles ou já viu aí em livrarias, sabe como eles fazem um trabalho assim primoroso. O link do site da editora vai estar aqui na descrição. Lá vocês podem ver mais informações sobre esses livros que eu citei aqui, sobre os outros livros publicados por eles. Eles têm outros selos, né, que não é de Crime Scene, não é de True Crime. Tem vários outros títulos interessantes publicados. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Obrigada pela atenção. Quero muito trazer mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal. Então me conta nos comentários se você gostou, se você quer mais disso aqui no canal. Deixe seu joinha que assim você me ajuda a saber que vocês querem esse tipo de conteúdo por aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que você faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos!